Julian Croft, um bilionário que podia comprar tudo no mundo, menos a voz do próprio filho. Durante um ano procurou médicos, terapeutas, especialistas de todos os continentes. Mas o menino não disse uma única palavra, até que um dia, uma menina negra e pobre fez o impensável, algo que nenhum dinheiro, nenhum poder jamais conseguiu fazer. O ar no andar mais caro da Clínica de Reabilitação Infantil de São Paulo era branco demais, branco de paredes, branco de luzes, branco de silêncio. Nem o relógio parecia ter coragem de marcar o tempo. Julian Croft, o homem que construiu um império de logística que cruzava oceanos e continentes, estava sentado naquela sala como um réu. O terno impecável, o rosto cansado, os olhos perdidos num ponto invisível. Ao lado dele, seu filho de 8 anos, Léo, apertava contra o peito um lobo de pelúcia surrado, com uma orelha caída e o focinho desbotado. Era o único som ali, o ruído quase imperceptível do tecido gasto entre os dedos do menino. Julian respirava fundo, como quem tenta conter um desespero que já não cabe dentro do corpo. Há um ano, desde uma queda que ninguém conseguiu apagar da memória, Léo não dizia uma única palavra. Um menino que antes ria até o vento sorrir, agora era um fantasma em miniatura, vivo, mas preso dentro de um silêncio sem fim. Os médicos o chamavam de mutismo seletivo pós-traumático. Julian chamava de inferno. Tinha trazido especialistas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Pagara sessões experimentais, terapias inovadoras, vozes suaves que o garantiam. Seu filho vai falar, Sr. Croft. É questão de tempo. Mas o tempo passava, e o silêncio crescia. Ele olhou para o filho, para aquele pequeno corpo imóvel, para os olhos que não o viam mais. O império inteiro podia ruir, e ele não se importaria se ao menos pudesse ouvir uma única palavra: pai. O segurança particular, Robert, estava de pé junto à porta. Observava tudo com o profissionalismo frio de quem já vira o impossível, mas nunca aquilo. O silêncio de um homem que comprava o mundo, e ainda assim não conseguia comprar uma voz. A recepcionista passava rápido, evitando cruzar olhares. Os funcionários sussurravam nos corredores. É o Croft, o bilionário, o caso do menino mudo. Mas ninguém ousava se aproximar. Julian assinava documentos sem ler, acenava mecanicamente. O relógio marcava a mesma hora há meses. Pelo menos era o que ele sentia. No fundo da mente, uma pergunta repetia-se como uma agulha no mesmo sulco. Por que ele não fala? O que eu fiz de errado? Ele podia mover montanhas, construir portos, controlar frotas, mas diante do próprio filho, era um homem impotente diante do silêncio. Léo balançou levemente o lobo de pelúcia, e Julian o observou com esperança frágil, mas o menino não olhou de volta. Aquele brinquedo velho era a última voz do filho, e, ironicamente, Julian começava a odiá-lo. Do outro lado do vidro fosco, ele via os terapeutas preparando equipamentos, gráficos, tablets, testes coloridos. Tudo cronometrado, clínico, estéril. Era uma fábrica de esperanças caras, e todas já vencidas. Ele abaixou a cabeça, as mãos trêmulas sobre os joelhos. O homem mais poderoso da América do Sul parecia um menino castigado. Há silêncios que gritam mais do que qualquer palavra. E há homens que descobrem tarde demais que o poder não compra escuta. Julian fechou os olhos e imaginou o som da risada do filho. Um eco distante, como um pássaro que já migrou e talvez nunca volte. Naquele momento, ele acreditava que nada, absolutamente nada, poderia romper aquele muro de silêncio. Mas o destino, silencioso e irônico, já caminhava pelos corredores. Uma menina de moletom gasto com um tablet trincado nas mãos estava prestes a entrar naquela sala, e sem saber, prestes a devolver a voz que nem o dinheiro do mundo conseguiu comprar. O sol entrava preguiçoso pelas janelas grandes da casa de campo, iluminando o chão de madeira e os brinquedos espalhados. Era uma tarde comum, mas, para Julian Croft, parecia um outro mundo. Um mundo de antes. Léo estava no chão da sala, cercado por peças coloridas de caminhõezinhos.
O som do riso dele enchia o ar como um vento leve. Julian, ainda de terno com o celular vibrando ao lado, observava sem saber como entrar naquela pequena bagunça. Pai, ajuda, Léo pediu, mostrando uma peça que não encaixava. Julian suspirou. O relógio do pulso piscava, lembrando-o da reunião perdida. Mas havia algo no olhar do filho, uma mistura de confiança e impaciência inocente, que o desarmou. Ele se ajoelhou ao lado do menino. Deixa eu ver, engenheiro. Léo riu alto. Não é engenheiro, é motorista. Julian pegou uma peça errada, fingindo entender o projeto. Léo o corrigiu, rindo mais ainda. Por um instante, o homem que controlava frotas de navios e aviões virou apenas um pai tentando montar um caminhão de plástico. Quando o brinquedo ficou pronto, Léo correu até a mesa e voltou com um pequeno papel amassado. Olha, pai, fiz um desenho. No papel, um lobo de orelhas grandes e rabo comprido, mal desenhado, mas cheio de vida. Julian o analisou com um sorriso tímido. Um lobo, é? Ele tem nome? Léo pensou por um instante. Julian respondeu por ele. Fang. Parece um nome forte. O menino repetiu, testando o som. Fang. E riu, satisfeito. A risada ecoou pela casa, tão clara que até o vento pareceu sorrir. Quando falava, Léo fazia até o vento sorrir. Naquele tempo, Julian ainda acreditava que podia equilibrar tudo. Reuniões e brincadeiras, planilhas e risos. Mas a vida, caprichosa, já preparava o golpe. Foi numa festa. A casa estava cheia, os convidados rindo, taças tilintando. Julian conversava com investidores, um olho nos gráficos, outro em nada. Léo corria entre os adultos, animado, mostrando um novo desenho, o mesmo lobo, agora com um sol enorme sobre a cabeça. Ele queria mostrar à mãe. Ela estava no andar de cima, perto da varanda. O menino subiu as escadas com pressa, rindo, o papel nas mãos. Um grito, um tropeço, o som seco de vidro estilhaçando. Depois, pânico. As lembranças se misturam, passos correndo, vozes gritando, sirene distante e o mundo virando um borrão. Julian lembrava do sangue, do medo, do papel amassado no chão e do silêncio, aquele silêncio que se instalou e nunca mais saiu. Léo sobreviveu, o corpo se curou, mas as palavras não voltaram. O médico falava de trauma, de bloqueio psicológico. Julian recusava-se a aceitar. Ele vai falar, é só achar o médico certo. E ele foi atrás, Europa, América, Ásia. Terapias experimentais, clínicas de luxo, consultores particulares. As imagens passavam como um filme caro e inútil. Aviões particulares pousando em cidades frias, corredores cheirando a desinfetante, terapeutas sorrindo sem convicção. Léo, em todas elas, permanecia igual. Pequeno, calado, os olhos distantes. Julian assistia de trás dos espelhos de observação, batendo o punho contra a parede, como se o som pudesse acordar o filho. Mas nada. O som da casa mudou. Onde antes havia risos, agora só ecoava o vazio. As reuniões voltaram. O império seguiu. Mas Julian não ouvia mais o barulho dos caminhões, nem o tilintar das taças nas festas. Tudo parecia abafado, como se o mundo inteiro tivesse sido coberto por vidro. Ele tentava falar com Léo. Filho, olha para mim. Nada. Fala comigo, Léo. Só uma palavra. O menino tremia, escondendo o rosto no lobo de pelúcia. Julian gritava, depois chorava, depois pedia desculpas. Mas o silêncio era o mesmo. Aquele lobo surrado, que antes era um brinquedo qualquer, virou um símbolo do abismo. Léo não o largava por nada. Dormia, comia, respirava com ele. E Julian começou a odiar aquele pedaço de pano. Odiava porque o filho falava com ele, e não com ele, o pai. Odiava porque o lobo parecia ser tudo o que restava de Léo, mas nunca percebeu que aquele brinquedo era o último refúgio da criança. O último elo entre o medo e a esperança. Às vezes, o que resta de uma voz é apenas um fio de tecido, e só quem ama de verdade consegue ouvir o que o silêncio tenta dizer. Na mansão Croft,
O som dos motores particulares continuava ecoando pelos céus do mundo, mas dentro de casa só havia o barulho do vento passando por janelas fechadas. O império prosperava, mas o coração de Julian, esse, já estava em ruínas. Ele ainda acreditava que bastava pagar mais, tentar mais, controlar mais. Enquanto os poderosos compravam soluções, uma menina longe dali aprendia a desenhar caminhos. O ano seguinte foi o mais longo da vida de Julian Croft. Às vezes, à noite, quando a cidade dormia e os aviões da Croft Logistics cruzavam o céu como fantasmas de luz, Julian subia devagar as escadas até o quarto do filho. As paredes eram azuis claras, cobertas por desenhos antigos. Caminhões, aviões, o mesmo lobo de orelhas grandes. Ele se sentava na beira da cama e observava Léo dormir, o peito subindo e descendo devagar. Ao lado do travesseiro, o lobo de pelúcia. Sempre ele. Julian esticava a mão, tocava o brinquedo com cuidado. Fang, hein? Murmurava, tentando forçar um sorriso. Faz tempo que você não me conta nada. Falava com o brinquedo, porque o filho não respondia. E naquele absurdo havia um traço de amor que doía. Certa noite, começou a contar uma história, como se Léo ainda ouvisse. Era uma vez um caminhoneiro que viajava o mundo para procurar o riso do filho. A voz falhava. E quando achava que ia encontrar, ele via só espelhos e portos vazios. Léo não se movia. Julian continuava, mesmo assim. Um dia, ele entendeu que o riso não estava longe. Estava só dormindo, esperando alguém escutar. Silêncio. O mesmo silêncio que engolia os dias. Julian ficou ali até o amanhecer, com o rosto apoiado nas mãos, sem perceber quando começou a chorar. Na manhã seguinte, olhou o próprio reflexo no espelho e quase não se reconheceu. O homem que construíra portos agora naufragava dentro de um quarto de criança. Cada tentativa falha pesava como uma culpa nova. Os médicos vinham, iam embora. Os relatórios se acumulavam como pedras. Chamaram-no de período de observação, fase terapêutica, etapa de readaptação. Mas para ele foi apenas o ano do desespero. Os dias se repetiam em corredores brancos e janelas sem vista. Médicos vinham e iam, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, todos com vozes ensaiadas, promessas medidas. Léo, sentado diante deles, olhava o nada. A mesma parede, a mesma luz fria, o mesmo silêncio. Às vezes, o terapeuta tentava brincar com bonecos ou mostrar figuras coloridas. Léo permanecia imóvel, os dedos apertando o lobo de pelúcia até o tecido ranger. Os especialistas trocavam olhares, anotavam coisas em tablets, falavam sobre bloqueio afetivo, barreiras emocionais, respostas tardias. Julian ouvia tudo atrás do vidro espelhado, os punhos cerrados. Era um vidro que o separava do filho e, de certa forma, do próprio coração. Ele tentava conter-se, mas a cada nova sessão o controle escorria. Batia com a mão no vidro, gritando que o filho o ouvisse. Fala comigo, filho. Só uma palavra. Uma. Léo estremecia. Depois encolhia-se, escondendo o rosto no lobo. E o silêncio voltava, ainda mais espesso. Julian caía de joelhos, o rosto nas mãos, pedindo perdão a um menino que já não o escutava. O som do choro misturava-se ao zumbido distante do ar-condicionado. Do outro lado do vidro, o terapeuta desligava o gravador. Nos corredores, o luxo era frio. Brinquedos caros acumulavam-se nos cantos das salas, trens elétricos, tablets, blocos de montar, todos sem uso. Julian mandava comprar mais, como se o dinheiro pudesse comprar vontade ou quebrar o muro invisível que o separava do filho. Mas o menino não olhava, nem os brinquedos, nem o pai. À noite, Julian voltava ao quarto de hotel que alugara perto da clínica. A televisão ficava ligada em silêncio. Ele bebia, olhava os contratos da empresa, respondia a mensagens, mas não lia nada. O mundo continuava a girar, sem ele. As ações subiam, os portos funcionavam, os navios partiam. Mas dentro de Julian, tudo havia parado. De manhã, voltava à clínica.
Assinava papéis, ouviria novos relatórios, sempre com o mesmo fim, sem progresso. A voz dos médicos soava distante, como um eco dentro de um túnel. O que ele ouvia de verdade era o silêncio do filho, o único som que restava. Enquanto isso, nas bordas daquele mundo caro e brilhante, havia gente que quase não existia. Maria Santos empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores. O uniforme era gasto, as mãos cheiravam a desinfetante. Passava pano, limpava vidros, trocava sacos de lixo, tudo em silêncio, para não incomodar. De vez em quando parava diante da sala de observação. Lá dentro, ouvia um homem gritar, depois chorar, depois calar. Não via rostos, só sombras se movendo atrás do vidro fosco. Do outro lado do corredor, uma menina esperava. Sara, sua filha, 15 anos, fone no ouvido, o tablet rachado no colo. Desenhava coisas que ninguém veria. Lobos, árvores, rostos, janelas abertas. Esperava a mãe terminar o turno. O mundo passava diante dela e ninguém percebia. Às vezes, Maria olhava para a filha e pensava que talvez a menina tivesse nascido para outro lugar, um lugar onde desenhar bastasse. Mas naquele mundo, desenhar não pagava contas. Ela limpava e a menina esperava. E o tempo corria devagar, como poeira no ar. Uma tarde, Julian cruzou o corredor enquanto Maria encerava o chão. Ela encostou o balde na parede, recuando para dar passagem. Ele passou por ela sem olhar. Nem percebeu o rosto cansado, nem o uniforme úmido, nem o reflexo dos próprios sapatos no piso recém-limpo. Ela limpava os passos de um homem que nem sabia que ela existia. Para ele, ela era parte do silêncio, o mesmo silêncio que tentava curar. E talvez por isso nunca notou que, na sombra, havia olhos atentos observando. Sara levantou o olhar do tablet quando Julian passou. Viu o homem alto, de terno escuro, andando como quem carrega o peso do mundo. Viu o rosto tenso, a pressa, a ausência. E depois voltou a desenhar. Enquanto os homens procuravam palavras, uma menina desenhava silêncios. O relógio marcava quase 10 da manhã quando Julian Croft voltou a sentar-se na sala de espera da clínica. O mesmo chão branco, o mesmo ar frio, a mesma sensação de estar dentro de um sonho que não acabava. Léo estava ao lado, o corpo pequeno afundado na poltrona, o olhar preso ao chão. O lobo de pelúcia, gasto e sujo nas pontas, dormia entre seus braços. Julian havia mandado esvaziar o andar inteiro. Nenhum outro paciente, nenhum ruído, nenhuma distração. Pagara caro por silêncio. O tipo de silêncio que acreditava ser necessário para curar. Mas o silêncio naquele lugar só parecia crescer, ocupar tudo, respirar por conta própria. Ele tentava ler algo em seu tablet, mas as palavras se misturavam, dissolvidas pelo cansaço. Tinha olheiras fundas, a barba por fazer, o terno amassado. Um homem de bilhões, mas sem um segundo de paz. Foi então que, de um corredor lateral, uma garota negra de 15 anos, vestindo um moletom simples e carregando uma mochila gasta, entrou. "Oh, desculpe", disse ela, com a voz suave. "O consultório da doutora Evans é por aqui? Minha mãe é a nova faxineira. Eu só estava vindo encontrá-la." O guarda-costas de Croft levantou-se imediatamente. "Este andar é privado." "Está tudo bem, Robert." Croft acenou, exausto demais para se importar. A garota chamada Sara olhou para Léo. Ela viu as roupas caras, mas seus olhos se fixaram no medo dele e no aperto desesperado no lobo de pelúcia. Ela não o viu como um problema. Viu apenas um garoto. Sara não conseguiu encontrar a mãe, então sentou-se a algumas cadeiras de distância e tirou um tablet surrado da mochila. Era um modelo mais antigo, com uma longa rachadura na tela. Ela abriu um aplicativo simples de desenho. Ela não tentou falar com Léo. Em vez disso, começou a desenhar. Na tela, ela esboçou um lobo rápido e simples, parecido com o de Léo. Então, desenhou uma pequena floresta ao redor dele. Os olhos de Léo, que estavam fixos no chão,
lentamente se desviaram para a tela dela. Sarah percebeu que ele olhava. Ela apenas tocou na tela, desenhou uma pequena caverna e fez o lobo andar para dentro dela. Léo observava. Ele apontou para o lobo na tela dela. Sarah entregou-lhe o tablet. Julian Croft prendeu a respiração. Sua equipe multimilionária havia tentado de tudo, e esta garota estava quieta. Léo pegou o tablet. Com um dedo pequeno e hesitante, ele desenhou um grande rabisco escuro sobre a boca da caverna, prendendo o lobo lá dentro. O coração de Croft afundou. Era o trauma de seu filho, bem ali. Mas Sarah não vacilou. Ela gentilmente pegou o tablet de volta. Ela não apagou o rabisco. Em vez disso, transformou o rabisco escuro em um grande e viçoso arbusto de amoras. Então, ela desenhou o lobo saindo por um novo buraco no topo da caverna, abanando o rabo e comendo uma das amoras. Ela devolveu o tablet para Léo. Naquele exato momento, o diretor da clínica, Dr. Evans, entrou com outros 2 especialistas. Sr. Croft, estamos prontos para a sessão. Por favor, senhorita, disse ele com desdém para Sarah. Este andar é privado. Você precisa sair. Pare, disse Croft, sua voz um comando baixo. Ele não tirou os olhos do filho. Espere. Dr. Evans pareceu insultado. Senhor, nós temos um protocolo. Eu disse, espere, disse Croft. Léo encarou a tela por 1 minuto inteiro. Ele olhou para o desenho. O rabisco assustador não havia sido apagado. Tinha apenas se tornado parte de uma história melhor. Ele ergueu os olhos para Sarah, apontou para o lobo que agarrava em seus braços e depois apontou para o desenho. O nome dele é Fang, sussurrou Léo, a voz rouca por 1 ano de desuso. As pernas de Julian Croft quase cederam. Os queixos dos especialistas caíram. O tempo parou. Por um instante, ninguém respirou. Até o ar parecia com medo de quebrar aquele milagre. Léo olhava o próprio desenho, como quem acorda de um sonho. Os lábios ainda tremiam, e o som Fang parecia ecoar nas paredes, vibrando fraco, mas real. Se mexia. Tinha medo de que qualquer movimento fizesse o filho se calar de novo. Do corredor, a recepcionista espiava sem ousar entrar. O segurança, o homem rígido e frio, limpava discretamente os olhos. A enfermeira levou a mão à boca. O impossível havia acontecido, e todos sabiam que não era obra da ciência. É um bom nome, sussurrou Sarah de volta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Léo continuava apontando para o tablet. Fang tá com fome. A voz saiu trêmula, como se o som estivesse reaprendendo o caminho. Sarah piscou, sem saber se devia responder. O que ele quer comer? Léo pensou, e o brilho nos olhos voltou inteiro. Frango. Um pequeno som escapou de Léo. Uma risadinha. Ele pegou o tablet e desenhou uma coxa de frango. Sarah riu, e Léo riu com ela. Um som real, alegre, que Croft não ouvia há 1 ano. Léo então ergueu os olhos brilhando e estendeu o tablet para o pai. Pai, olha. O Fang está fazendo um piquenique. Julian Croft caiu de joelhos. Ele não conseguia falar, apenas assentiu, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu filho, sorria para ele. Dr. Evans e seus 2 especialistas permaneceram congelados perto da porta, suas pranchetas caras pendendo inutilmente. O rosto do diretor era uma máscara de choque profissional e constrangimento profundo. Sr. Croft, ele finalmente gaguejou. Isto é um notável... Precisamos documentar este evento anômalo. Julian ergueu uma única mão trêmula, silenciando o médico sem nunca desviar o olhar do filho. Seu mundo inteiro tinha acabado de voltar ao eixo. Um piquenique é uma ótima ideia, disse Sarah, a voz ainda um sussurro calmo, como se um milagre não tivesse acabado de acontecer. O que mais o Fang gosta? Queijo, disse Léo, a voz mais forte agora, um sorriso real se formando. E ele quer um amigo, um pássaro azul. Um pássaro azul, repetiu Sarah,
seus dedos já voando sobre o tablet. Um pequeno pássaro de desenho animado apareceu na cabeça do lobo. Assim, Léo riu de novo. Sarah abaixou o tablet, como se quisesse desaparecer. Léo a observava com fascínio. Estendeu o lobo de pelúcia para ela. Fang quer brincar. A menina sorriu. Então deixa ele passear um pouco. Os dois ficaram ali, brincando, o lobo saltando pela tela do tablet como se tivesse voltado à vida. Julian recuou alguns passos, encostou-se à parede e observou, incapaz de intervir, incapaz de compreender, apenas testemunhando. Dentro dele, algo começava a ruir. Todas as certezas, os relatórios, as terapias de ponta, as consultas milionárias, nada valia frente àquele instante. Uma garota de 15 anos, com um tablet rachado, havia tocado onde ele, com todos os recursos do mundo, nunca alcançara. Ele observava o riso de Léo, leve, sem sombra. Era um som que ele achava ter esquecido. Léo olhou para Sarah com olhos brilhantes, adoradores, e então virou aquele brilho para o pai. Foi a primeira vez que ele realmente olhou para o pai em um ano. Pai, disse Léo, a voz clara. Ela pode ir para nossa casa? O Fang quer mostrar para ela os outros amigos dele. E eu quero mostrar para ela o meu quarto. Sim, Léo. Claro, filho. Qualquer coisa, conseguiu dizer Julian com a voz embargada. Ele se levantou, devagar, ainda tremendo. Finalmente virou-se para a equipe médica atônita. Cavalheiros, disse ele, a voz recuperando o tom de aço. Obrigado pelo tempo de vocês. Seus serviços não são mais necessários. Mas, Sr. Croft, Dr. Evans dando um passo à frente. Este avanço precisa ser supervisionado clinicamente. Precisamos entender o gatilho, gerenciar a reintegração. Vocês tiveram um ano para encontrar um gatilho, disse Julian com a voz fria. Ela encontrou em 5 minutos. Dr. Evans tentou argumentar. Mas o progresso precisa ser monitorado, é importante. O progresso está ali, respondeu Julian, apontando para o filho. E nenhum de vocês o provocou. Vocês estão dispensados. O silêncio que seguiu foi glacial. As palavras pairaram no ar como uma sentença. De repente, a mãe de Sarah apareceu. Sarah, disse ela com os olhos arregalados de medo ao ver a filha perto do bilionário. Sarah, o que você está fazendo? Você não deveria estar aqui incomodando essas pessoas. Me desculpe, senhor. 1000 desculpas. Mãe, está tudo bem, disse Sarah suavemente. Está tudo absolutamente bem, disse Julian, erguendo a mão. O rosto manchado de lágrimas, mas sua voz estava cheia de uma calma estranha e nova. Qual é o seu nome, senhora? Senhor, eu sou Maria Santos, mãe da Sarah. Senhora Santos, disse Julian, finalmente olhando para ela. Sua filha acabou de me devolver meu filho. Se o mundo tivesse mais gente como sua filha, talvez meu filho nunca tivesse se calado. Maria baixou os olhos. Um soluço escapou, silencioso. E então, diante de todos, Julian se abaixou. Não muito, apenas o suficiente para que ficasse na altura de Sarah. Um bilionário ajoelhado diante de uma menina de moletom e tênis gastos. O chão polido refletia a cena, a inversão completa do mundo. Os médicos se entreolharam, constrangidos. Nenhum deles sabia o que dizer. Era como se todos os diplomas nas paredes tivessem perdido o brilho de repente. Sarah segurava o tablet contra o peito, sem entender o que aquele homem tão importante fazia ajoelhado diante dela. Eu só desenhei, murmurou. Julian sorriu. Então continue desenhando, porque foi isso que trouxe meu filho de volta. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas silenciosas. Ela não sabia se devia sorrir ou chorar. Pela primeira vez, alguém via valor no que ela fazia sem esforço. Ouvir, olhar, imaginar. Os médicos se recolheram evitando seus olhares. Um a um, começaram a sair da sala, cabisbaixos, incapazes de enfrentar a simplicidade do que testemunharam. O som dos sapatos caros ecoava sobre o piso que Maria havia limpado naquela manhã.
Maria enxugou as lágrimas com o avental, sussurrando: Eu não sei como agradecer, Senhor. Julian sorriu. Eu é que agradeço. Fez uma pausa. Sabe o que é mais curioso, Dona Maria? Que eu passei a vida tentando ensinar o mundo a me ouvir. Mas foi sua filha quem me ensinou a escutar de verdade. Ela olhou para ele emocionada. O senhor fala como um homem novo. Meu filho renasceu. E eu também. Lá fora, o vento balançava as árvores. Dentro da sala, o riso infantil de Léo enchia o espaço com algo que nenhuma ciência poderia produzir. Esperança. Julian se ajoelhou uma última vez ao lado do filho e sussurrou: Obrigado, meu pequeno. E obrigado, Fang. Naquele instante tudo parecia simples. O chão brilhava, as janelas deixavam entrar a luz da tarde, e até o som distante da cidade parecia diferente, mais suave, mais humano. Julian olhou em volta e percebeu. Não havia especialistas, nem diagnósticos, nem relatórios. Apenas pessoas. E pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado da cura. O corredor estava quase vazio. O sol da tarde entrava oblíquo pelas janelas altas, espalhando uma luz dourada sobre o chão encerado. O eco dos passos de Julian misturava-se ao som distante da voz de Léo, brincando com o lobo de pelúcia na sala ao lado. Sara estava encostada na parede, segurando o tablet como se fosse algo frágil demais para existir ali. Maria havia voltado para o trabalho, mas a menina esperava, tímida, como quem teme ter feito algo errado. Julian aproximou-se devagar, sem o peso do empresário que o mundo conhecia. Era apenas um pai. Como você sabia o que fazer? Perguntou com suavidade. Sara baixou o olhar. Eu não sabia. Fez uma pausa. Meu primo é autista. Quando ele se assusta, para de falar. Todo mundo tenta forçar. Gritam, chamam o nome dele, querem que ele olhe. Mas isso só fecha a porta. Julian ficou em silêncio, ouvindo. Eu só procurei outra porta. Ela concluiu num sussurro. As palavras caíram como chuva leve, simples, verdadeiras. Julian respirou fundo. Percebeu que o que havia acontecido naquela sala não era sorte, nem acaso. Era empatia. O tipo de entendimento que nasce não dos livros, mas da dor partilhada. Você não tem ideia do que isso significa para mim, disse ele com voz rouca. Sara deu de ombros envergonhada. Eu só desenhei. Julian olhou para ela com atenção. A expressão dela era serena, mas havia nos olhos algo que não combinava com a idade. Uma sabedoria silenciosa, construída entre dificuldades. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele. Ela assentiu. Como é a sua vida fora daqui? Sara hesitou, mas respondeu com honestidade. A gente mora num apartamento pequeno, perto da estação. Minha mãe trabalha limpando clínicas. Eu cuido do meu irmão quando chego da escola. Ele tem dificuldade para aprender, mas é esperto. Só precisa de paciência. Julian ouvia cada palavra como se fosse um espelho quebrado refletindo sua própria vida de outro ângulo. Onde ele via poder, ela vivia esforço. Onde ele acumulava excessos, ela improvisava esperança. E você? Perguntou. O que sonha em fazer? Sara mordeu o lábio, pensativa. Eu gosto de desenhar e de ver vídeos sobre programação. Queria aprender a fazer um aplicativo, um joguinho com desenhos animados para ajudar crianças como meu primo. Ela abriu o tablet rachado, com a tela coberta de fitas transparentes. O vidro estava manchado, mas as cores ainda brilhavam. Mostrou a ele um pequeno esboço. Um lobo animado correndo entre árvores que se mexiam devagar. Julian olhou fascinado. Aquela menina, com um equipamento quase quebrado, criava mundos. Você fez isso sozinha? Eu baixo tutoriais. Às vezes trava, às vezes apaga tudo, mas eu tento de novo. Julian tocou de leve o canto do tablet, como quem segura um artefato sagrado. Naquele pedaço de vidro rachado, ele viu mais valor do que em todas as máquinas que comprara. Enquanto ele comprava soluções, pensou, ela criava pontes. Por um instante viu seu próprio reflexo no vidro. O terno caro, o rosto cansado, o peso de uma vida que nunca conheceu silêncio.
E do outro lado, o rosto dela, leve, curioso, sem medo. Percebeu que talvez o silêncio de Léo fosse apenas o eco do seu próprio. Sarah, disse baixando o tom, você percebeu o que fez hoje? Eu só fiz o que parecia certo, respondeu. Quando o Léo desenhou aquele risco escuro, eu vi que ele estava preso. Então eu mudei o desenho para mostrar que dava para sair. Julian sentiu um nó na garganta. Você mostrou o caminho. Ela balançou a cabeça humilde. Ele é que quis sair. O corredor ficou em silêncio. Apenas o som distante do lápis digital riscando a tela. Léo ria do outro lado da porta. Julian encostou-se à parede, deixando o peso do corpo ceder. Por dentro, algo se rearranjava. Um homem que sempre resolvera tudo com ordens e cheques, começava a entender o valor do gesto quieto, do olhar atento. Você acredita em destino, Sarah? Perguntou. Ela pensou por um momento. Acho que acredito em caminhos que se cruzam. Tipo, quando duas pessoas estão perdidas e acabam se achando sem querer. Julian sorriu. Então talvez eu e você estivéssemos perdidos no mesmo mapa. Ela riu, sem graça. Eu nunca pensei que ia falar com alguém famoso assim. Eu também nunca pensei que minha vida fosse mudar por causa de uma menina de moletom, disse ele rindo de leve. Acho que estamos empatados. Sarah abaixou o olhar, mas o sorriso ficou. Julian olhou para o tablet de novo e perguntou, e se eu te dissesse que posso te ajudar a criar esse aplicativo? Ela arregalou os olhos. Sério? Sério. Tenho uma equipe inteira de desenvolvedores. E se eles não entenderem o que você quer, ensino eles a desenhar como você. Sarah riu alto, surpresa com a leveza daquele homem que até ontem parecia um bloco de mármore. Mas, por quê? Perguntou ela. Por que faria isso por mim? Julian demorou um pouco para responder. Porque você devolveu a voz do meu filho, e de certa forma devolveu a minha também. Ela o olhou sem saber o que dizer. Às vezes, continuou ele, passamos tanto tempo tentando ser ouvidos que esquecemos de escutar. Você me lembrou como se faz. Sarah olhou o chão emocionada. Minha mãe sempre diz que o silêncio também fala. Julian sorriu. A sua mãe é uma mulher muito sábia. Ela assentiu. Ela fala que quem vive limpando o que os outros deixam para trás aprende a ver o que ninguém quer olhar. As palavras ecoaram dentro dele como uma revelação. Talvez o segredo da empatia estivesse ali, nas pessoas invisíveis, nas mãos que limpam, nos olhos que observam em silêncio. Julian respirou fundo, olhando pela janela o pátio da clínica. O vento movia as folhas e o som lembrava um sussurro de vida nova. Sarah, o que você acha de ensinar o Léo a desenhar também? Ela piscou, surpresa. Eu? Você conseguiu algo que nenhum especialista conseguiu. Ele fez uma pausa. E não porque estudou para isso, mas porque enxergou o menino, não o problema. Sarah olhou para o corredor, pensativa. Se ele quiser, eu posso tentar. Julian assentiu. Ele vai querer. E eu vou estar aqui para ver. Por um momento, ficaram apenas ali. Um homem e uma menina, unidos por algo que nem sabiam nomear. O peso do poder e a leveza da pureza se encontrando no mesmo espaço. Léo apareceu na porta, o lobo nos braços. Papai, Fang quer voar. Julian sorriu. Então vamos fazê-lo voar. Sarah levantou o tablet, desenhou asas no lobo e mostrou a tela. Léo gargalhou, encantado. Julian observou o filho e a menina, e algo dentro dele se iluminou. O mundo parecia mais simples, mais humano. No fundo, entendeu. O verdadeiro milagre não era a volta da voz de Léo. Era a cura invisível que começava dentro dele, o homem que aprendeu a ouvir o silêncio. Por um momento, Julian apenas a observou. A menina com o tablet rachado nos braços, como quem segura o próprio destino. Eu quero patrocinar seus estudos, disse com a voz calma, mas firme. Todos eles, faculdade, cursos de programação, o que você precisar. Sarah piscou, surpresa. Senhor, eu não posso aceitar isso.
seria caridade. Julian balançou a cabeça. Não é caridade, respondeu com um leve sorriso. É investimento. Um investimento em uma mente que resolveu um problema que milhões do meu dinheiro não conseguiram resolver. Eu preciso de pessoas como você no mundo. As palavras ficaram suspensas no ar. Maria, a poucos metros, ouvia tudo com os olhos marejados. Nunca ninguém havia falado assim com a filha. Por um instante, sentiu orgulho, medo e gratidão ao mesmo tempo. Obrigada, Senhor, murmurou, tentando conter as lágrimas. Julian pousou uma das mãos no ombro dela. Dona Maria, se alguém deve agradecer aqui, sou eu. Sua filha devolveu a voz do meu filho e devolveu a minha humanidade junto. Julian insiste em levar Sara e Maria para casa. E assim, o carro negro deslizou pelas ruas cinzentas, atravessando bairros que pareciam pertencer a outro mundo. Lá dentro, o silêncio era respeitoso, não mais o silêncio da dor, mas o da compreensão. Léo dormia no banco de trás, com o lobo de pelúcia entre os braços. Sara olhava pela janela, o rosto iluminado pelos postes que passavam. Quando o carro parou, Julian viu a realidade diante de si. Um prédio antigo, pintura gasta, varais nas janelas. Lá dentro, um corredor estreito, cheiro de sabão e de comida simples. O apartamento era pequeno, mas vivo. Uma única lâmpada piscava no teto. Na mesa, um menino de 10 anos tentava resolver uma conta de matemática, o lápis quase gasto. Não consigo, mãe, murmurou. Maria correu até ele. Calma, Devo. A gente faz junto. Julian observava tudo em silêncio. Havia mais calor naquele pequeno lar do que em qualquer uma de suas mansões. Senhor, disse Maria constrangida, não precisava vir até aqui. É um lugar humilde. Julian respirou fundo. O simples às vezes é o que mais ensina, respondeu. Ele se abaixou, ficando na altura do menino. Oi, campeão. Qual é o problema aí? Frações, respondeu o garoto sem erguer o olhar. Julian sorriu. Eu também odiava frações, mas sabe o que é mais difícil que matemática? Acreditar que a gente pode. Depois se voltou para Maria, o tom de voz mudando, mais suave, quase paternal. Dona Maria, eu não quero só investir na Sara. Quero investir na paz dela. Ela não pode mudar o mundo se estiver preocupada com o aluguel. Maria arregalou os olhos. Como assim, senhor? Julian respirou fundo, decidido. Tenho um apartamento novo, seguro. Quero que se mudem para lá. E o seu filho? Olhou para o menino. Ele vai estudar na mesma academia que o Léo. Eles vão aprender juntos. A mulher levou as mãos à boca. Mas, por quê? Por que o senhor faria tudo isso? Julian sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Porque a partir de agora, vocês são a minha família. Eu devo isso a vocês. As palavras quebraram o silêncio como um raio de luz. Maria chorou, abraçando a filha com força. Sara permaneceu imóvel por um instante, tentando entender se aquilo era real. Julian apenas ficou ali, observando as duas, sentindo algo que há muito não sentia: pertencimento. O menino se aproximou devagar. Sr. Croft, o senhor é rico? Julian riu de leve. Sou sim. Então o senhor pode comprar qualquer coisa? Julian pensou por um segundo. Quase tudo, mas não dá para comprar um coração bom. E esse? Olhou para Sara. Ela já tem. Os dias seguintes transformaram-se em um novo começo. Sara entrou para uma academia de elite. Nos primeiros dias, sentiu-se deslocada. O uniforme novo, o tablet consertado, os olhares curiosos dos colegas. Mas ela estudava em silêncio, com determinação. Passava horas nas bibliotecas digitais, aprendendo código, linhas e mais linhas que pareciam poesia. Julian a visitava com frequência. Já não chegava como o magnata intocável, mas como alguém que aprendeu a abaixar a voz. Trazia café, livros e uma escuta sincera. Léo e Sara tornaram-se inseparáveis. Desenhavam, riam, criavam pequenas histórias, o menino recuperando a voz, a menina descobrindo a sua.
A cada riso de Léo, Julian via um novo capítulo da própria redenção. A cada conquista de Sarah, ele lembrava que o verdadeiro poder não é mandar, é acreditar. Meses depois, Sarah mostrou o que vinha construindo. Era um pequeno aplicativo, simples, colorido, cheio de vida. Na tela, lobos, pássaros e crianças trocavam palavras e sons. Ela o chamou de Word Weaver, a tecelã de palavras. Julian segurou o tablet, emocionado. Naquele brilho suave, via-se o reflexo de tudo o que ele havia perdido. E reencontrado. Ali estava o futuro, nas mãos de uma menina que um dia só queria desenhar em silêncio. Naquela noite, o homem que tinha tudo descobriu o valor do que não se compra, porque alguns investimentos não rendem lucros, rendem vidas. 2 anos haviam se passado. 2 anos desde aquele dia em que um simples desenho quebrou o silêncio mais caro do mundo. Agora, o nome Sarah Santos ecoava em lugares que antes pareciam inalcançáveis. O auditório principal da Global Tech Future Conference, em São Francisco, estava lotado. Mais de 1.000 pessoas, empresários, cientistas, jornalistas, todos aguardavam o início da palestra final. Telões brilhavam, câmeras giravam, logotipos de empresas bilionárias piscavam nas laterais do palco. Mas quando uma menina de apenas 17 anos subiu os degraus com passos firmes, o murmúrio cessou. Nada nela gritava riqueza, nenhuma joia, nenhum vestido caro. Apenas um moletom cinza, o mesmo olhar sereno de quem sempre observou o mundo em silêncio. E uma calma que nem todos os poderosos conseguiam comprar. Julian Croft, sentado na primeira fila, ajeitou-se na cadeira. Ao seu lado, Maria e o pequeno Devo, agora com 12 anos, vestindo o uniforme azul da mesma academia de Léo, observavam com o coração apertado. E ali também estava ele, Léo Croft, sorrindo discretamente, orgulhoso, vibrante. As luzes se concentraram sobre Sarah. Ela respirou fundo e começou. Nem toda voz precisa de som. Um silêncio profundo tomou o salão. Às vezes, continuou, ela precisa de um desenho ou de outra porta. A plateia, acostumada com gráficos e números, não esperava poesia, mas foi exatamente isso que ela lhes deu. Sarah levantou o tablet, novo agora, mas com a mesma marca de rachadura preservada de propósito, como símbolo. O mesmo objeto que um dia havia libertado a voz de uma criança. Nas telas gigantes, o logotipo apareceu, Word Weaver. Ela explicou com doçura e firmeza. O Word Weaver é um espaço onde crianças que não conseguem falar podem desenhar, construir histórias, criar mundos. Cada cor, cada traço vira palavra e cada história vira ponte. Do público, alguns jornalistas se entreolharam, não por dúvida, mas por emoção. Era simples demais, e justamente por isso, genial. Léo subiu ao palco correndo. A plateia se espantou. Reconheciam o menino do vídeo que viralizara anos antes, o filho do magnata que não falava. Léo pegou o microfone com segurança e um sorriso radiante. Este é o Word Weaver. O público explodiu em aplausos, mas Léo não parou. Com gestos entusiasmados, ele mostrou como o aplicativo funcionava. Desenhou um lobo, depois um sol, e o app gerou uma narrativa com base nas imagens. Quando eu era pequeno, disse Léo, as palavras não vinham, mas as imagens sempre estiveram aqui. A voz dele era firme, clara, e cada sílaba parecia curar, retroativamente, todos os silêncios do passado. Julian não conteve as lágrimas. O homem que havia comprado satélites e portos agora chorava como um pai que redescobrira a fé. Era a primeira vez que via riqueza em sua forma mais pura, não em cifras, mas em conexão. Maria apertou a mão do filho mais novo. Devo olhava para o palco com os olhos marejados, e naquele olhar havia um novo tipo de sonho. De repente, um jornalista levantou-se. Quanto vai custar o aplicativo? Sarah trocou um olhar rápido com Léo. Um sorriso tímido nasceu entre os dois. Léo respondeu primeiro, com uma simplicidade que desarmou a sala. Nada. O murmúrio se espalhou.
Mas ele continuou com doçura e convicção, porque o que vale mesmo não tem preço. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, não por ausência, mas por reverência. E então, aplausos, longos, crescentes, uma onda que parecia não ter fim. Sarah levou a mão ao rosto, emocionada. Léo a abraçou com força. Julian levantou-se, aplaudindo de pé. Maria também, chorando. Até os técnicos de som se levantaram. 2 anos antes ela era apenas uma garota com um tablet quebrado. Agora era a ponte entre mundos que ninguém soube conectar. Enquanto uns constroem muros com dinheiro, outros constroem pontes com empatia. Sarah olhou para Julian na plateia. Ele apenas assentiu como quem diz: eu te disse que era investimento. Câmeras disparavam flashes, mas naquele instante nada disso importava. O que importava era o menino que falava, a garota que acreditava, e o homem que finalmente aprendera a ouvir. Algumas vozes mudam o mundo, outras o curam. As luzes se apagaram lentamente, deixando no ar o eco de uma lição, o poder de ouvir o silêncio e transformá-lo em esperança. O tempo passou, e o mundo começou a mudar sem perceber. De um simples gesto, um desenho em um tablet rachado, nasceu algo que cruzou oceanos. O World Weaver começou pequeno, em clínicas esquecidas, onde a esperança costumava chegar atrasada. Mas logo, o que era apenas um experimento virou milagre compartilhado. Em Lisboa, uma terapeuta sorria ao ver um menino autista desenhar um sol e um barco. No Recife, uma mãe chorava ao ver a filha escrever o próprio nome pela primeira vez, não com letras, mas com cores. No Japão, um médico apresentava o aplicativo num congresso lotado, pronunciando com respeito o nome da jovem criadora, Sarah Santos, do Brasil. E em cada canto do planeta, onde antes havia silêncio, surgia um novo som. O som das cores ganhando voz. Léo cresceu, e agora ajudava crianças como ele a usar o aplicativo. Devo aprendia rápido e falava com orgulho da irmã que transformara um desenho em linguagem. Maria deixara o uniforme de limpeza, coordenava projetos sociais, ensinando outras mães a descobrirem a mesma porta que um dia abrira o destino de seu filho. E Julian Croft, o homem que já comprara o impossível, agora caminhava entre eles com humildade serena. Não como um benfeitor, mas como alguém que, enfim, aprendera o valor de ouvir. Ele não falava de investimentos nem de lucros. Falava de propósito, de amor, de recomeço. Às vezes, nas noites silenciosas, lembrava-se de quando Léo não falava e a casa era um túmulo de vidro. Agora havia vozes, risos, passos, e no meio deles, o som leve do lápis de Sarah sobre o tablet, o mesmo som que havia devolvido a vida ao seu filho. Anos depois, em uma pequena vila distante, uma terapeuta colocava um tablet nas mãos de um menino calado. O garoto desenhou um lobo, depois um pássaro azul, o mesmo desenho que um dia unira um bilionário, uma faxineira e uma menina que só sabia escutar. A terapeuta sorriu, sem entender o significado profundo daquele traço, mas o mundo entendia, porque cada nova linha daquele desenho era um elo invisível entre todas as crianças que, um dia, viveram em silêncio. Julian, Sarah e Léo caminhavam por um parque no final da tarde. O sol dourava as árvores. O vento era leve. Léo corria à frente, rindo, carregando o velho lobo de pelúcia. Sarah olhou para Julian e disse: "O senhor mudou a minha vida." Ele parou, emocionado, e respondeu com um sorriso calmo: "Não, Sarah, você mudou a minha." Por um instante, nenhum deles disse mais nada, apenas observaram o céu, onde um pequeno pássaro azul cruzava o horizonte, livre, e então, como se o próprio destino filasse, algumas portas não se abrem com chaves, se abrem com empatia, e às vezes é quem menos tem que mais devolve. O som de um lápis riscando a tela encerrou a história, e o mundo, silencioso, escutou.